dos Salmos. E a gente gosta de Salmos. De número 42. Aleluia. Salmo de número 42. Lembrando os irmãos que Jesus é bom e o diabo não presta. Não presta de jeito nenhum, viu? Às vezes ele vem apresentando uns pratos de lentilha pra gente. Aleluia. Mas que a mão do Senhor possa nos livrar. Salmos de número 42, os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Podemos assentar? Não, fica em pé, fica em pé. Não, dá pra gravar, assim. Acho que todos aqui já sabem que o livro dos Salmos é um livro poético. É um livro olha isso, que é artístico. Um livro onde cada um dos seus salmos, por isso que a gente costuma dizer que a gente não fala salmo capítulo, porque não é um capítulo de um livro, mas é uma música de uma coletânea de músicas. São 150 músicas, são 150 poemas, e em cada um deles tem uma verdade que nós temos que aprender, se quisermos vencer essa batalha. Que batalha? A batalha da minha e da sua vida. A batalha da minha e da sua vida. Há muito tempo eu vi esse salmo, já tinha algo sobre ele, mas hoje de uma maneira especial Deus me lembrou dessa arma tão poderosa que a gente às vezes abre mão. Eu e você temos lutas todos os dias e falamos sempre, gostamos muito de Efésios 6, né? De falar da armadura de Deus. E essa arma aqui acaba esquecida. Hoje é o culto de louvor e adoração a Deus. Maranata, nosso grupo de louvor aqui, teve oportunidade para tocar. E quantas vezes
eu e você achamos que hinos, louvores, são só músicas bonitas. Quantas vezes eu e você nos esquecemos das coisas que Deus faz por nós através dos hinos e louvores. E aí muitas vezes a gente acaba passando uma dificuldade que não precisava passar. Uma tristeza que não precisava passar. Se esquecendo que Deus deu louvores. É verdade que no mundo de hoje em dia, tem louvores, tem canções que realmente não edificam. Mesmo as ditas gospel. É verdade. Nós temos que ter um pouquinho de maturidade para entender isso. Mas dispensar essa água não tem jeito. Aleluia. E aí, antes de entrar nesse salmo, que é um poema, uma música, eu me lembrei de alguém que foi abençoado por causa de estar cantando também. Que é quando Paulo e Silas estão presos. É interessante que a Bíblia diz e faz questão de dizer que eles não estavam só orando, mas que eles estavam cantando hinos na prisão. Às vezes a gente acha que os hinos de louvor é só para os momentos de alegria, mas não é. Eles estão passando por uma dificuldade, eles estão presos por causa de uma injustiça. E eu já disse isso aqui outras vezes. Porém, lá na prisão, presos, amarrados, tudo quanto é jeito, eles começam a orar e a cantar hinos. Não porque é legal, não para aparecer para os outros, porque na prisão você aparece para quem? Não é em palcos, eles não estão com microfone. Não está todo mundo bonitinho, mas eles estão orando e cantando. Glória a Deus. E cantando. Oh, Jesus, aleluia. E diz a palavra do Senhor que perto da meia-noite eles foram libertos. Glória a Deus. Já experimentou cantar num momento de dificuldade? Eu estava aqui depois da escola dominical, os jovens foram começar a ensaiar e o Washington começou a ensaiar aí com os jovens o Louve e Adore. E é interessante que tem o solo, mas quando a gente vai começar a cantar, ele vem e vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar-os com o poder do louvor, com o poder da adoração. É claro que tudo isso, irmãos, só nós podemos ter isso porque Deus nos abençoa. Ninguém aqui está falando que é o poder de um instrumento musical que faz a diferença. Que não é... Não. É porque Deus nos dá graça. E Ele ama usar a gente naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente é. Ele transforma, mas Ele transforma o nosso caráter. Porém, a minha, a sua habilidade, o meu, o seu talento, Deus só aperfeiçoa. Ele não te tira talento. Agora vamos olhar para Davi. Esse tinha talento. A palavra do Senhor diz que antes mesmo de ser guerreiro, antes mesmo de matar Golias, Davi já estava tocando a sua harpa. Para quê? Quem lembra? Para espantar os espíritos malignos que entravam em Saul. Os espíritos ficavam perturbando Saul. Só que Saul percebeu que tinha um que tocava uma harpa de uma maneira diferente dos outros. Deus, Jesus. Porque ele era muito bom? Não, porque o
o Espírito de Deus abençoava ele. E aí ele pegava aquilo e não guardava só para ele, mas ele tocava. Para o rei poder ficar em paz. E o rei gostou tanto disso que falou: Davi, eu preciso de você aqui. Foi falar com o Jessé lá. Deus não tira talento de ninguém. Ele molda o nosso caráter. Você vem do jeito que você está, mas ele não te deixa permanecer com um caráter velho, com um caráter das coisas que a gente achava que a gente estava fazendo certo, mas na verdade era só cabeçada mesmo. Das respostadas que a gente dava para os outros, depois eu olho hoje e falo: nossa, que feiura. E diante das outras coisas que não é o momento de dizer, mas o talento Deus permanece, deixa, e vai aperfeiçoando, e vai aperfeiçoando. Então, se eu e você nessa noite tivermos que aprender alguma coisa, é que saiba que Deus ainda quer usar os louvores. E que o louvor não é só uma música para o crente curtir. Você, não, eu não era crente, então eu escutava as outras coisas. Agora que eu sou crente, eu tenho que fazer o quê? Escutar hino porque para curtir. Não, senhor. Não, senhor. Você pode curtir um hino, você pode gostar de um hino, lógico que pode. Mas um hino de louvor, quando nós olhamos para essa palavra, ele é muito mais do que simplesmente belas melodias. Jesus, aleluia. E o Salmo de número 42, que nós lemos, é um desses exemplos. Quando olhamos para o Salmo de número 42, Davi está bem? Não está. Nós olhamos o texto. Quantas vezes o texto diz: onde está o teu Deus? E sabe, tem muitas vezes que essa acusação não vem dos de fora. Às vezes o nosso espírito, a nossa alma começa a pensar: o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Mas aonde está o Senhor? Ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Isso é o quê? Não é felicidade, gente. Não é uma situação alegre. A situação não está boa. Mas em meio a uma situação não estando boa, parece que eu vejo Davi pegando a harpa dele e começando a dizer: glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia. Por que está abatida a minha alma? É interessante que Davi aqui ele está conversando com a alma dele. Sabe, vai ter dias, irmãos, e eu espero que cada um de nós aqui tenhamos essa maturidade. Porque essa maturidade de Davi não é qualquer um que tem, não. De você estar triste, precisando de uma palavra, a tua alma está amargurada, está apertada, você está dizendo: onde está Deus? Mas aí você mesmo tem que se animar. E o próprio Davi começa a cantar: porque estás abatida, ó minha alma. Espere em Deus. Não é um profeta que levanta para ele e diz: eis que te digo, espere em Deus. Não é um que vem cantar para ele e diz: aquietai, você saber que eu sou Deus. Não, não, não. Ele mesmo faz isso. Glória a Deus. Aleluia. Que nós tenhamos essa maturidade. Ah, William, mas eu não sei cantar. Faz alguma coisa. Mas essa maturidade nós precisamos ter.
Porque muitas pessoas, quando estão tristes, quando estão magoadas, chorando de dia e de noite, o que eles querem? Acabar com a sua própria vida. Quando eu ouço esse salmo, eu vejo alguém em desespero. E não é alguém qualquer. É o poderoso rei Davi. O grande rei Davi. Aleluia. Aquele mesmo Davi que o Bartimeu vai falar, filho de Davi. É? O nome dele atravessou séculos e séculos e séculos. Meu Jesus. Mas teve momentos de dificuldade. A ponto de estar tendo que se autoanimar. Não sei se você já passou por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Entra na presença de Deus com louvores. Com o talento que Deus te deu. Com a habilidade que Deus te deu. Com a sensibilidade que Deus te deu. Mas não deixa o diabo vencer essa batalha, não. Porque a batalha do desânimo não vem para todo mundo, irmãos. Você acha que todo crente é 100%? Você acha que pastor ou pastor, ou sei lá o que, não passa por um momento de desânimo? Muitas vezes eles não deixam transparecer, porque senão aí nós desanimamos junto, né? Mas você fala, nossa, se o pastor está desanimado, então o negócio está feio. Ele pergunta, por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu não vejo saída. Eu não vejo solução. Olha, para confessar, eu não vejo como Deus pode fazer um milagre. Mas espera em Deus. Não fica abatido, mas espera em Deus. Isso no meio de um louvor. E assim como o louvo e o adoro diz, o louvor pode entrar no terreno do inimigo. Libertar os cativos e oprimidos. Mas não é por causa das belas melodias. Mas é por causa daquilo que Deus depositou em você e em mim. Você sabia disso? Deus depositou coisas em você e em mim. E Ele espera que você tenha maturidade para usar essas coisas. Assim como Davi está usando agora. Deus não precisou mandar um profeta falar com Davi. Deus não precisou fazer Davi fazer qualquer outra coisa. Davi pegou o que ele sabe e aquilo que Deus deu para ele e animou a alma dele. Aleluia. Aleluia. Glória. E não deixou Satanás vencer a vida dele. Não deixou ele ficar derrotado. A ponto de pensar em suicidar. A ponto de pensar em acabar com tudo. Chutar o pau da barraca, como o pessoal diz por aí. Ele não faz isso. Porque se animou. Usando aquilo que ele tinha e aquilo que Deus lhe deu. Glória a Deus. Bendito seja, Senhor. Aleluia. Versículo de número 8. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Entende que isso é uma profecia? Entende que ele está crendo que pode ser que no futuro
isso aconteça. Ele está falando para quem? Para quem que ele está falando, gente? Para ele mesmo. Comece a usar o que Deus tem na sua vida. Se é uma harpa, usa ela. Se é uma espada, usa ela. Deus, Jesus, aleluia. Uma armadura, um escudo. Glória a Deus. Aquilo que você tem, que Deus lhe deu, os seus talentos, e comece a usar. Porque isso pode te livrar de uma depressão. Isso pode te livrar de uma ansiedade. Hoje mesmo eu estava conversando com o meu cunhado e falando de música, e isso foi muito importante. A questão de como a música pode influenciar a mim e a você. E como, no caso lá, nós estávamos falando de como Satanás pode acabar com a gente através de música, vendendo que a nossa vida errada talvez não é tão errada assim. Quantas músicas aí fora não falam de amor, de coisas bonitas, mas a pessoa que está falando não vive aquele amor. Ou aquele amor nem existe, é só um conto de fadas. Simplesmente para ganhar dinheiro, porque a pessoa vive disso. Para fazer eu e você acreditarmos que a nossa vida é só aqui. E a primeira coisa que eu falei para ele é que se você acreditar que a sua vida é só aqui, você está perdido. Porque eu vou falar para você, você não precisa de Jesus se você acha que a sua vida é só aqui. Se você acha que a sua vida, que as bênçãos de Deus para você é só aqui, você não precisa de Jesus. E em vão morreu Jesus na cruz, se você precisa de Jesus só para te dar comida, casa, carro, ou sei lá o que você sonha. Eu lembro de, faz umas 2 semanas, o Daniel me mandou um versículo de Eclesiastes para eu. Ô presbítero, o que significa isso aqui? Ele gostava de mandar uns negócios assim para mim. E lá vai eu ler o livro de Eclesiastes inteiro. Essa acha que é fácil? E enquanto eu estou lendo, Deus está me mostrando Salomão. Pensa num homem que tem dinheiro, Salomão. Pensa num homem que tem conhecimento, Salomão. Pensa num homem que tem mulher, Salomão também. E em Eclesiastes, ele vai dizer, de maneira geral, se você ler o texto, eu percebo que ele diz, tudo que essa vida física terrena para a gente tem, ele vai dizer assim, eu experimentei. Tudo que tem aqui para comer, eu já comi. Para beber, eu já bebi. Para conhecer, eu já conheci. O que eu quis construir, eu construí. E depois de tudo isso, eu percebi que é tudo verdade. E aí eu estava lembrando de alguns cantores, eu citei um só para o meu cunhado, de que tinham tudo, mas no final da sua vida se mataram. Como pode alguém ter tudo isso que as pessoas sonham? Fama, dinheiro, beleza. O que? Pode viajar ao mundo todo. E no final da sua vida se mata. É porque assim como Salomão, ele percebeu que é tudo verdade. É tudo verdade. Ah, William, você está
falando que eu não posso querer isso para minha vida. Não. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que se Jesus na tua vida é só para isso, então você não precisa de Jesus. Eu não disse que Satanás não presta. Se você quiser, ele pode te dar tudo isso. Ele só fala assim, deixa Jesus lá. Ele pode te dar. Lógico que pode, gente. Tem gente que acha que é mentira quando ele apresenta os reinos da terra para Jesus e fala que pode dar para ele. Mas quando ele apresenta os reinos da terra, ele diz, aqueles reinos estão sob o meu domínio. Você quer um homem bonito, uma mulher bonita? Eu tenho. Você quer comida? Eu tenho. A melhor que você quiser. Você gosta de viajar? Deixa comigo. Mas Jesus não aceita isso. Porque Jesus sabe, aleluia, que tudo isso é vaidade. Eu e você podemos querer coisas boas na nossa vida? Lógico que podemos, gente. Mas não transforma a sua vida nisso. Que pode ser que você tenha necessidade de ser que nem Davi. De ter tudo e precisar de animar a sua alma. E espero que Deus ainda abençoe você, te dando aquilo que é necessário para animar a sua alma. Porque, ao contrário da autoajuda, essa aqui não foi uma autoajuda, mas foi o que a gente fala de ajuda do alto. Não é Davi usando uma artimanha psicológica, mas é Davi usando aquilo que Deus lhe deu para se livrar de um problema que muita gente não conseguiu se livrar. Quando eu olho isso, eu entendo que eu e você temos que usar tudo que Deus te deu para não deixar Satanás vencer. Porque ele quer calar você e a mim. Se ele te oferecer um prato e você não aceitar, ele fala assim, então pelo menos fica quieto. Não fala de Jesus não. Ah, não, fica quieto, não faz isso não. Nós tocamos aqui com o Maranata, eu sentei aqui, o David veio falar umas coisas para mim. Cerca de questão de ministério e tal. E ainda, eu acho que ele combinou com a Bruna, né? Porque aí na hora que ele começou a falar, aí começou a cantar, deixa eu te usar. Você tá achando que é brincadeira o negócio? Ele falou, não, preciso. Aí deixa eu te usar. Não é possível. Os dois combinaram. Brincadeiras à parte, irmãos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Porque Deus tem coisas na sua vida, na minha vida, que Ele quer que você use. E às vezes a resposta de uma dificuldade que você está tendo está na tua mão, mas você acha que tem que vir de alguém. Às vezes a resposta de alguma coisa que você precisa está na tua mão, Deus já te entregou. Mas você está achando que tem que vir um de fora para falar. Tem que vir um que apontar e dizer, ei, te digo! Não precisa disso, gente. Se Deus quiser usar, amém, Deus é Deus, Ele manda e ponto final. Ninguém aqui é contra Deus. Mas e se Ele não quiser? E se Ele falar, usa o que eu te dei? O que você vai fazer? Vai entrar em depressão? Ansiedade? Ou você vai fazer que nem um ouviu lá?
entrar no terreno do inimigo e libertar os cativos e oprimidos com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixa o inimigo vencer. Vença essa guerra, nem que seja através do novo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.